Olá, sejam bem-vindos ao curso de Matemática para Concursos e Vestibulares, VUNESP, Resolução 4. No vídeo seguinte, iremos resolver problemas de geometria. A maioria dos concursos costumam exigir conhecimento de áreas de formas geométricas, principalmente de retângulos, triângulos e seus derivados. A questão que iremos resolver hoje e na seguinte trata de um trapézio. Não só irei apresentar para vocês como se calcula a área de um trapézio, como também mostrarei por que a fórmula da área do trapézio é a que apresentarei abaixo, que é essa daqui. Mas vamos primeiro ler a questão. Para fazer uma horta em um colégio, foi planejada a demarcação de uma área em forma de um trapézio retângulo, conforme mostra a figura a seguir, com as seguintes medidas: AB igual a 12, AD igual a 13 e igual a 18. Antes da execução, o projeto foi modificado com a expansão do lado AD, ou seja, ele foi mais para a direita, né? Aumentou 5 metros para cá, no sentido de A para D, e a expansão do lado BC em mais de 9 metros, no sentido de B para C, mantendo-se formato de trapézio retângulo, ou seja, ele vai manter esse formato aqui, só que com essas duas dimensões aumentadas. Tá? Com essas alterações no projeto da horta, a razão entre a área modificada e a área inicial é um número entre, ou seja, ele quer saber a divisão entre a área que foi modificada, ou seja, a área em que, após a expansão desses dois lados, certo? E a área inicial, que é essa área aqui, tá? E ele quer saber o intervalo dessa razão, em porcentagem. Bom, como eu havia dito, o cálculo da área desse trapézio aqui, sem as alterações, vai ser BC mais AD, os dois também conhecidos como base maior, né, o BC, mais base menor AD, vezes a altura, que é AB, dividido por 2. Para demonstrar o porquê que a área desse trapézio se calcula dessa maneira. Se vocês forem reparar, esse trapézio você consegue dividir em um retângulo, que seria, por exemplo, A, D. Vamos chamar esse ponto aqui, tá, de E, só para facilitar a visualização, tá bom? Essa altura aqui, D, vamos chamar de DE, tá? E EB, um retângulo, certo? E o triângulo DEC, tá? Ou seja, a área desse trapézio seria a soma desse retângulo ADEB com a área desse triângulo DEC, tá bom? Então, como se calcula a área de um triângulo? A área do triângulo se calcula por base vezes altura dividido por 2, certo? Mais o retângulo, que seria AD mais vezes AB, certo?
Por quê? Porque essa altura aqui é o mesmo valor dessa altura AB. Então, a área desse retângulo aqui seria AD vezes AB, certo? A área do triângulo. Considerando que DE é a mesma coisa que AB, então eu já coloquei a AB aqui, tá? Como altura. Triângulo, concordam comigo que seria a subtração de BC menos AD, certo? Base maior menos base menor, entendeu? Tudo isso dividido por 2, tá? A, a base, né, desse triângulo, que é a subtração de BC com AD, vezes a altura AB, dividido por 2, mais a área do retângulo. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente fiz uma estratégia matemática que a gente chama de colocar em evidência, tá? Porque tanto esse produto como esse produto e com essa divisão, tá, por 2, né, existe um fator comum, que é o AB, certo? AB é um fator comum. Então, eu coloquei o AB em evidência, ou seja, ele passa multiplicando tanto o AD como BC menos AD sobre 2, tá? Isso é o que a gente chama de colocar um fator comum em ambas as equações em evidência, tá bom? A B a gente sabe que é o valor da altura, certo? Lembram do MMC, né? Como AD seria a mesma coisa que AD dividido por 1, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, vai ser, obviamente, o 2. E aí a gente fica que BC menos AD, certo? Mais 2 dividido por 1 é 2. Vezes o AD fica 2 vezes AD, certo? Vezes a altura. Aqui, né? De tudo isso dividido por 2. Então, multiplicando AB, a gente sabe que menos, menos AD mais 2 vezes AD, ele acaba sendo AD, certo? E aqui a gente conclui que isso aqui é a mesma coisa que isso, certo? Que a gente encontra a área trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura B dividido por 2. Tá bom? Bom, sabendo disso, então ele quer saber a razão entre a área modificada e a área inicial. Vamos calcular primeiro a área inicial, que eu estou chamando de área 1, tá? Que são as dimensões dessas bases sem as alterações. Então, eu calculo que, seguindo essa área do trapézio que a gente encontrou, BC, que é a mesma coisa que 18, mais AD, que é a mesma coisa que 13, dividido por 2, certo? Vezes a altura
que é 12. Como 18 mais 3 é igual a 31, 31 ele não é divisível por 2, certo? Tratando-se de números inteiros, né? Então, o que eu vou fazer para facilitar nossos cálculos? Ao invés de pegar o 31 e dividir por 2, como isso aqui é uma multiplicação, eu vou dividir o 12 por 2, porque seria a mesma coisa. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. 31 vezes 6, se você fizer a conta, você chega em 186. Tá? Agora, a gente vai calcular a área com as expansões, certo? Eu estou chamando de o AD expandido de AD2, que vai ser, ele fala que o lado AD ele expandiu 5 metros, né, de A para D, então AD é igual a 13, mais 5, a gente conclui que AD2 é igual a 18. O BC, ele expandiu 9 metros, e o BC inicial valia 18, então a gente calcula que BC2 é igual a 18 mais 9, que é igual a 27. A altura não foi alterada, então a gente utiliza aqui novamente a formulinha e manteve a altura. Área 2 é igual a, no caso, né, BC2, que é igual a 27, AD2, que é igual a 18, dividido por 2, vezes a altura 12. 27 mais 18 é igual a 45. E, novamente, ele não é divisível por 2. Ele não é múltiplo de 2. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. 12 dividido por 2 é igual a 6. 45 vezes 6, se você fizer a conta, você chega em 270. Tá? Ele quer saber a razão, e ainda em porcentagem. Então, razão é a mesma coisa que divisão, certo? Então, área 2 dividido por área 1 vai ser 270 dividido por 186. Eu recomendo vocês a fazer essa divisão, tá? Mesmo na hora da prova. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão chegar num valor próximo de 1,45, tá? Como ele quer em porcentagem, eu multiplico por 100, a gente chega em 145%. Mas, se você olhar nas alternativas, ele não apresenta esse valor. Só que, com relação a essas alterações, a razão entrar modificada e a área inicial é um número entre, ou seja, as alternativas apresentam intervalos em que esse valor se encontra, certo? Então, 145 ele está entre 144 e 146. Então, a alternativa correta é a letra C. Bom, vou interromper por hoje, tá? Para não ficar muito grande o vídeo. Espero que tenham gostado. Escrevam nos comentários, dê um like e se inscrevam no meu canal. Obrigado.